Quando ela sorriu, percebi que havia algo quebrado entre nós que jamais voltaria a se recompor. Era um sorriso sereno, quase infantil, como se tivesse acabado de realizar uma travessura e esperasse aprovação. Mas as palavras que acompanharam aquele gesto ficaram gravadas em mim com o peso de uma sentença. Agora é deles. Não houve hesitação, não houve tremor na voz, apenas uma confiança cruel de quem acreditava estar fazendo o certo ou, pior ainda, de quem sentia prazer em ferir. Aquelas 3 palavras caíram sobre mim como navalhas, rasgando a carne da minha memória, porque a casa de praia não era apenas uma construção de concreto diante do mar. Ela era a soma de cada jornada cansativa que percorri de madrugada, de cada economia feita quando preferi deixar de comprar um vestido para pagar a parcela, de cada noite em claro em que chorei sozinha, segurando as contas e rezando para que nada desse errado. E ela, a minha filha, entregava assim, como quem dá um brinquedo sem valor, sorrindo como se fosse um presente para mim também. Assenti, porque naquele instante percebi que qualquer palavra minha seria reduzida a pó diante da convicção dela. Assenti porque sabia que uma mãe, quando reage na hora da ferida, é vista apenas como amarga, ressentida, mesquinha. Então sorri, e meu sorriso foi a máscara mais difícil que já vesti em toda a minha vida. Por dentro, eu sangrava. Lembrei-me do dia em que comprei aquela casa. Era modesta no início, uma construção simples de madeira, mas cada reforma, cada tijolo novo, cada camada de tinta representava a esperança de oferecer à minha família um refúgio, um lugar onde todos poderiam se reunir, rir, viver lembranças felizes. Lembro de ter pensado, quando assinei os papéis, que aquela casa seria o símbolo do meu esforço, o lugar que provaria a mim mesma que eu era capaz de erguer algo duradouro mesmo sozinha. Agora, ao ouvir minha filha dizer que pertencia a eles, os sogros, senti como se tivesse perdido não apenas uma propriedade, mas a história inteira de quem fui. Ela não percebeu o quanto suas palavras me feriram. Talvez nem tenha se importado. O sorriso dela não era de gratidão, não era de carinho, era de conquista. Era como se tivesse finalmente encontrado um modo de mostrar que não precisava de mim, que poderia me reduzir a uma espectadora do meu próprio fracasso. E eu, naquele momento, entendi que não se tratava apenas de uma casa, mas de um corte profundo que ela mesma escolhera abrir. O silêncio que mantive depois de assentir parecia ecoar dentro de mim como um grito contido. Vi os sogros ao fundo, olhando satisfeitos, como predadores que finalmente conseguiram abater a presa. Nenhum deles ousou dizer uma palavra, apenas esperavam o desenrolar da cena com a calma de quem tem certeza da vitória. E foi nesse instante que decidi. Não lhes daria o espetáculo da minha dor. Se queriam ver-me em prantos, implorando, ajoelhada diante da injustiça, não teriam essa satisfação. Senti minhas mãos tremerem, não pelo medo, mas pela raiva que corria em mim como fogo. Apertei os dedos até sentir as unhas cravarem na pele, lembrando-me que eu ainda tinha controle. Eu ainda tinha a casa no coração e, sobretudo, tinha a verdade em minhas mãos. Não sei se minha filha percebeu a frieza no meu sorriso quando disse: "Está bem." Talvez tenha acreditado que eu realmente aceitava, que estava velha demais para lutar, que meu tempo havia passado e que a decisão dela era irrevogável. Talvez tenha achado que eu seria apenas uma sombra, uma testemunha calada de sua lealdade trocada, de sua aliança com aqueles que nunca ergueram um dedo para construir o que agora ela entregava. Mas enquanto ela celebrava a própria coragem e os sogros se regozijavam por finalmente conquistarem algo que não lhes pertencia, eu já traçava mentalmente o caminho da resposta. Não uma resposta imediata, barulhenta, que me faria parecer uma mulher amargurada. Não. Seria algo silencioso, calculado, de uma firmeza que só quem perdeu tudo e ainda assim sobreviveu poderia carregar. Enquanto todos celebravam a doação, eu revivia cada detalhe da casa de praia em minha memória. O cheiro da maresia que invadia as janelas nas manhãs de verão, o som das risadas quando ainda éramos uma família unida e os natais passados ali,
com a esperança de que aquele espaço nos manteria juntos. Eu sabia que eles jamais entenderiam o valor daquele lugar. Para eles, era apenas uma posse, um troféu de vaidade. Para mim, era parte de mim mesma. E talvez por isso tenha decidido sorrir naquele momento, porque percebi que ninguém poderia arrancar da minha alma aquilo que construí com minhas próprias mãos. Mas ainda assim, a injustiça queimava. E queimar em silêncio é perigoso, porque transforma a dor em algo mais forte, mais sólido, mais implacável. Sorri e por dentro prometi a mim mesma que eles ainda veriam o verdadeiro peso da minha decisão. Acreditavam ter vencido, mas o sorriso que cortei em meu rosto naquele instante já era a primeira pedra de um plano muito maior. Eles não sabiam, mas ao se declararem donos daquilo que jamais foi deles, apenas abriram caminho para que eu mostrasse o que realmente significa perder. Esse foi o primeiro ato da peça silenciosa que comecei a encenar. Um sorriso por fora, um corte por dentro e uma promessa selada. Ninguém roubaria de mim a dignidade de ter construído o que construí. Se quisessem lutar pelo que não lhes pertencia, que viessem. Eu estava pronta e já naquele momento, sem que percebessem, eu havia começado a escrever o desfecho que cairia sobre eles como uma onda inevitável. Sempre que penso naquela casa de praia, a primeira imagem que me vem à mente não é a do mar que se estendia em frente ao portão, nem das palmeiras que balançavam com o vento salgado, mas sim das minhas próprias mãos calejadas, carregando sacolas de cimento, escolhendo pisos em lojas baratas, negociando cada centavo para que aquela construção pudesse sair do papel. Ela nasceu pequena, quase uma cabana improvisada, com paredes de madeira que rangiam à noite e um telhado que nas primeiras chuvas parecia prestes a ceder. Mas cada falha era também uma promessa, porque eu sabia que um dia, com paciência e persistência, aquele lugar se tornaria o refúgio dos nossos verões, um pedaço de céu conquistado com suor. Lembro-me de como economizei anos inteiros, abrindo mão de pequenos luxos, guardando moedas em um pote de vidro, anotando em cadernos gastos cada despesa que poderia cortar. Houve noites em que me sentei sozinha, com a luz fraca da cozinha, fazendo cálculos impossíveis, tentando imaginar como transformaria um salário apertado em algo tão grandioso quanto uma casa diante do mar. E foi assim, um tijolo por vez, que dei forma a um sonho que parecia inalcançável. Cada parede daquela casa guardava um fragmento da minha história. O quarto dos fundos foi o primeiro que pintei com minhas próprias mãos, misturando a tinta de forma errada e deixando a cor mais escura do que deveria. A cozinha foi improvisada no início, com um fogão velho que rangia sempre que eu acendia o forno. A varanda, com suas cadeiras de plástico brancas, era o espaço onde imaginei que um dia meus netos correriam, com areia nos pés e sorrisos no rosto. Mas mais do que uma construção, a casa se tornou um repositório de memórias. Foi lá que vi minha filha brincar pela primeira vez com as ondas, ainda pequena, gritando de alegria, enquanto eu a observava da areia, com o coração cheio de orgulho. Foi lá que passamos natais improvisados, quando o dinheiro não permitia grandes festas, mas a presença uns dos outros era suficiente para encher o espaço de calor. Eu me recordo nitidamente do cheiro de maresia misturado ao café fresco que preparava nas manhãs, do som das risadas que ecoavam pelos corredores estreitos quando ainda acreditávamos ser uma família unida. Cada azulejo, cada rachadura, cada marca no piso contava uma parte da minha luta e, ao mesmo tempo, da minha vitória silenciosa. Nada daquilo veio fácil, nada foi herdado, nada caiu do céu. Foi uma conquista solitária, fruto da teimosia de uma mulher que não desistiu, mesmo quando tudo parecia ruir ao redor. Por isso, ouvir minha filha sorrir e declarar que a casa agora era dos sogros não foi apenas uma injustiça material, foi como se ela tivesse cuspido na essência da minha própria vida. Lembro-me da primeira reforma grande, quando finalmente consegui juntar dinheiro suficiente para trocar o telhado. Foram meses de sacrifício, mas a cada martelada dos pedreiros eu sentia como se estivesse colocando ordem na minha própria existência. Quando a varanda ganhou grades novas e as paredes receberam camadas de tinta clara,
A casa deixou de ser apenas um abrigo precário e passou a ser um símbolo. Ali estava meu esforço transformado em algo concreto, algo que poderia resistir ao tempo. E foi naquela varanda que chorei sozinha algumas vezes, quando percebi que a família que eu tanto sonhara em manter unida começava a se despedaçar. Houve um verão em especial que nunca esqueci. Minha filha, já adolescente, reclamando de tudo, mal olhando para mim, mas mesmo assim aceitando passar alguns dias lá. Foi nesse verão que percebi a distância crescente entre nós, uma distância que não podia ser medida em quilômetros, mas em silêncios e olhares frios. A casa, que deveria nos unir, parecia apenas realçar a barreira invisível que começava a se erguer. Ainda assim, eu insisti, acreditando que o tempo e o amor seriam suficientes para cicatrizar tudo. Mas ao vê-la agora, sorrindo ao entregar a casa a quem nada fez por ela, percebo que talvez tenha me enganado. Talvez o afastamento tenha começado muito antes do que eu queria admitir, e a doação não tenha sido apenas um gesto de traição, mas o ápice de uma história de frieza que eu insisti em não enxergar. O passado daquela casa não era só meu, era dela também, ainda que ela preferisse ignorar. Cada fotografia empoeirada que ainda guardo em caixas mostra que ela também cresceu entre aquelas paredes, que aquele lugar também foi cenário de suas primeiras descobertas, de suas primeiras amizades, de suas primeiras paixões. No entanto, ao entregar a casa como se fosse apenas uma chave sem valor, apagou tudo isso como quem risca um quadro negro. Essa ingratidão dói mais do que qualquer perda material. E mesmo assim, eu continuo sabendo que, para mim, aquelas paredes ainda falam. Ainda carregam o peso da minha história. Por isso, quando recordo cada detalhe, percebo que minha filha pode até ter tentado entregar a casa aos sogros, mas nunca poderá arrancar de mim o que realmente construí ali. A areia que ainda insiste em se esconder nos cantos, as marcas de sol no piso da varanda, o som do vento batendo nas janelas. Tudo isso me pertence de uma forma que nenhum documento pode negar. É por isso que, mesmo diante da dor, eu mantenho o silêncio e a calma. Porque sei que a força daquela casa está nas minhas lembranças e na verdade que ela carrega. E se minha filha esqueceu o valor do que recebeu, os sogros ainda descobrirão que nada do que foi feito ali poderá ser tomado com um simples sorriso. Esse passado gravado nas paredes é o que me dá forças agora. Cada lembrança é uma arma silenciosa, cada sacrifício é um escudo. E enquanto eles se preparam para tomar posse do que acreditam ser deles, eu caminho pelas memórias, tocando as paredes como quem acaricia feridas antigas. Porque sei que quando o momento certo chegar, serão essas lembranças que me guiarão para mostrar a eles que o valor de uma vida não se mede em escrituras, mas na história que cada tijolo guarda. Não foi de uma só vez que a verdade se revelou diante de mim, como um relâmpago iluminando a noite, mas sim em fragmentos silenciosos, quase imperceptíveis, que aos poucos foram se juntando até formar a imagem completa da traição. O primeiro indício veio em uma tarde banal, quando passei pela sala e ouvi risos abafados no telefone. Reconheci a voz da minha filha, falando baixo, como quem teme ser escutada, mas sem se importar tanto assim, porque talvez acreditasse que eu já não tinha curiosidade suficiente para prestar atenção em seus segredos. As palavras eram fragmentadas, mas cada uma delas carregava o peso da conspiração. Ela dizia algo sobre estar resolvido, sobre não se preocupar mais com a escritura, e o tom de cumplicidade em sua voz me fez gelar por dentro. Fiquei parada, imóvel, fingindo não ouvir, mas por dentro, cada sílaba se transformava em faca. Depois vieram as mensagens, aquelas que vi por acaso quando ela deixou o celular sobre a mesa, acreditando que ninguém ousaria encostar. Não fui eu quem procurou. Foi o destino que me colocou diante da tela iluminada, exibindo conversas com a sogra. Ali estavam frases cruas, sem disfarces, celebrando a vitória antecipada. Agora vai ser nosso lugar, dizia uma. Finalmente teremos onde passar os verões sem gastar nada, acrescentava outra. E no meio de tudo, a confirmação cruel.
Minha filha não apenas tinha cedido a casa, mas havia planejado tudo em conjunto com eles, como uma entrega orquestrada, um roubo feito com a máscara de um presente. Senti um aperto na garganta que quase me impediu de respirar, mas não disse nada. Apenas fechei os olhos e deixei que o silêncio fosse meu escudo. Com o passar dos dias, outros sinais começaram a aparecer. Os sogros visitando a casa de praia sem avisar, como se já fossem proprietários, tirando medidas das paredes, comentando sobre reformas que fariam, como se minha existência fosse apenas um detalhe incômodo a ser apagado. Vi papéis espalhados na mesa da cozinha com rascunhos de contratos de aluguel, como se já planejassem lucrar com algo que ainda lhes era apenas um desejo. Vi olhares trocados, sorrisos cúmplices, gestos de quem carrega uma vitória escondida no bolso. E em cada detalhe, a certeza se tornava mais forte. Não era um mal-entendido, não era ingenuidade da parte da minha filha. Era uma traição consciente, calculada, e o fato de ela sorrir enquanto tramava tornava tudo ainda mais insuportável. Mas a ferida mais profunda veio em uma noite, quando ouvi minha filha conversando com o marido. Eles não sabiam que eu estava por perto, e as paredes finas da casa carregaram até mim cada palavra. Ela não vai reagir, dizia ele com desprezo. Está velha, cansada, não tem forças para lutar. Melhor ainda, ela vai agradecer quando perceber que não precisa mais se preocupar com nada. Minha filha respondeu com um riso curto, um riso que eu jamais esquecerei. Ela vai aceitar. Sempre aceitou tudo. Essa casa nunca significou nada para ela como significa para a gente agora. Essas palavras me atravessaram como lâminas, porque eram a prova de que tudo que eu havia construído, tudo que eu havia sacrificado, estava sendo reduzido a nada pela pessoa em quem mais confiei. Naquela noite não consegui dormir. Deitei-me na cama, os olhos fixos no teto, e senti como se cada lembrança da casa fosse sendo arrancada de mim, um fio por vez. Pensei em todas as vezes que abri mão de algo para dar a ela o que precisava, em todas as batalhas que enfrentei sozinha, em todos os sorrisos que forcei apenas para que ela acreditasse que estávamos bem. E agora, como agradecimento, ela me entregava ao vazio, aliando-se a pessoas que nunca moveram um dedo por nós. Não era apenas a traição de sangue, era a traição da história, da memória, da confiança. Ainda assim, permanecia em silêncio. Não porque não tivesse vontade de gritar, de confrontá-la, de lançar na sua cara toda a ingratidão que jorrava dela como veneno, mas porque percebi que gritar naquele momento seria desperdiçar minha força. Não queria que ela me visse desmoronar, não queria dar aos sogros o prazer de me enxergar derrotada. Sabia que se eu contivesse minha raiva, poderia transformá-la em algo maior, algo que me desse vantagem. Era como guardar brasas acesas dentro do peito, sabendo que em algum momento aquelas chamas serviriam para iluminar a verdade. Com o tempo, aprendi a observar em silêncio. Vi quando começaram a marcar a data da mudança. Vi quando fizeram listas de móveis que trariam. Vi até quando convidaram parentes para conhecer a nova casa de praia. Cada detalhe era um golpe, mas também era uma prova. A cada passo deles, eu registrava mentalmente o tamanho da sua arrogância. Sabia que cedo ou tarde a vida cobraria e que o castelo de ilusões que construíam desmoronaria. E quando isso acontecesse, eu estaria lá, não como vítima, mas como a dona da verdade que eles tentaram apagar. A descoberta da traição não me quebrou. Pelo contrário, me fez mais forte. Foi naquele momento que entendi que o amor de mãe não pode ser confundido com cegueira, e que às vezes é preciso se levantar contra aqueles que você mesma trouxe ao mundo. Não para destruí-los, mas para mostrar que ninguém, nem mesmo a própria filha, tem o direito de transformar sua vida em troféu para outros. E assim, com o coração pesado, mas a mente cada vez mais lúcida, comecei a preparar o próximo ato, aquele que viria não com gritos, mas com a serenidade de quem já suportou demais e sabe que a vingança mais poderosa é aquela que nasce do silêncio. Naquele período em que a traição já não era mais suspeita, mas certeza gravada em cada detalhe, eu compreendi que a minha maior arma não seria a indignação imediata.
tampouco os gritos que tantas vezes subiam à minha garganta, implorando para serem soltos. Minha maior arma seria o silêncio. Não um silêncio de rendição, mas um silêncio carregado de estratégia, um manto que me permitiria observar sem ser notada, planejar sem ser interrompida, calcular cada passo sem que eles percebessem que eu já não era a mulher passiva que acreditavam ter reduzido. Foi difícil, porque dentro de mim a vontade de confrontar era intensa. Mas percebi que reagir cedo demais seria entregar o jogo antes mesmo de ele começar. Eu precisava que eles acreditassem em sua própria vitória, que se sentissem tão seguros e triunfantes a ponto de baixarem a guarda, revelando cada intenção. Assim, passei a ser a sombra na casa. Eles falavam diante de mim como se eu fosse invisível, como se eu já não tivesse voz ou importância. Eu ouvia planos, datas, comentários sobre onde colocariam tal móvel, sobre as reformas que fariam na varanda, e me mantinha imóvel, servindo café, acenando com a cabeça, como se de fato não tivesse reação. Quanto mais eu me calava, mais eles se revelavam. Descobri até que os sogros já falavam em revender a casa no futuro, lucrando com o que acreditavam ser uma herança antecipada. E cada frase dessas caía dentro de mim como uma pedra, mas não para me enterrar, e sim para construir os alicerces do que viria depois. Aos poucos, percebi que minha filha também se acomodava na ideia de que eu havia desistido. Ela sorria para mim com uma falsa ternura, perguntava se eu precisava de algo, como se quisesse me consolar pela perda, quando na verdade me tratava como quem já não tinha qualquer poder. O silêncio que eu guardava funcionava como um espelho, refletindo de volta toda a arrogância dela e mostrando o quanto estava cega pela confiança excessiva. Mal sabia que atrás do meu sorriso sereno e dos meus acenos gentis havia uma mente trabalhando sem descanso. Eu revivia cada momento, cada lembrança da casa, como quem recolhe peças de um mosaico para montar a imagem final, e essa imagem não era de derrota, mas de resistência. Foi nesse período que comecei a frequentar o cartório mais do que qualquer outra pessoa poderia imaginar. Eu não dizia a ninguém para onde ia. Simplesmente saía de manhã cedo, alegando consultas médicas ou passeios curtos. Lá, entre papéis e carimbos, confirmei cada detalhe da escritura, revisei documentos antigos, conversei com funcionários que ainda lembravam da primeira compra, como se tudo fosse parte de uma rotina natural. Mas, na verdade, cada ida era um passo em direção à blindagem que eu planejava erguer. Eu sabia que, no fundo, eles estavam construindo um castelo de areia. E tudo o que eu precisava era esperar a maré certa para vê-lo ruir. O silêncio, que tantos poderiam interpretar como fraqueza, tornou-se para mim uma espécie de abrigo. Enquanto todos acreditavam que eu havia aceitado meu destino, eu estava, na realidade, recolhendo forças. Sentia-me como o mar em uma noite calma. A superfície, sereno, quase imóvel, mas por baixo, correntes intensas se movimentavam, preparando-se para a tempestade. Cada vez que minha filha se vangloriava diante de mim, cada vez que os sogros faziam planos em voz alta, eu fortalecia minha decisão de permanecer muda, porque o silêncio que me envolvia já não era de impotência, mas de controle. Nesses dias, lembrei-me muito da minha própria juventude, das vezes em que precisei calar diante das injustiças para poder seguir em frente. Eu havia aprendido que gritar não trazia respeito, mas estratégia sim. Ao me manter quieta, ganhava tempo, e tempo era exatamente o que eu precisava. Tempo para observar, tempo para me mover discretamente, tempo para preparar uma resposta que não seria apenas um desabafo, mas um golpe certeiro. O silêncio tornou-se, paradoxalmente, o som mais alto da minha casa, ecoando em cada canto, impondo uma presença que eles não compreendiam, mas que começava a incomodá-los de forma sutil. Houve uma noite em especial que ficou marcada. Estávamos todos reunidos para o jantar e minha filha comentou sobre a data da mudança. Os sogros riram, brindaram, fizeram planos sobre festas futuras naquela casa que acreditavam já ser deles. Todos falavam alto, riam, se vangloriavam. Eu, porém, continuei servindo as travessas, recolhendo pratos, com um leve sorriso nos lábios. Foi nesse instante que percebi algo curioso. O silêncio que eu guardava
Já não era apenas meu, mas começava a pesar sobre eles também. Vi a sogra me lançar um olhar inquieto, como quem suspeita de algo, mas não sabe exatamente o que. Vi meu genro pigarrear desconfortável quando percebeu que eu não reagia. Porque o silêncio, quando carregado de intenção, pode ser mais ameaçador do que qualquer palavra. Foi assim que entendi. Minha calma estava virando o maior mistério para eles. Quanto mais eu aparentava aceitação, mais inseguros ficavam. E essa insegurança era o espaço perfeito para que eu pudesse agir no momento certo. Eu não precisava de confrontos desordenados, não precisava de gritos nem de lágrimas. Precisava apenas esperar, manter a serenidade de quem já sabia o final da história. Eles acreditavam que eu estava derrotada, mas na verdade eu já tinha vencido o primeiro embate, o da paciência. Naqueles dias, percebi também que a verdadeira força não está em se levantar rápido após uma queda, mas em permanecer de pé enquanto todos esperam que você desabe. Meu silêncio não era mais prisão, era liberdade. E nele eu carregava a certeza de que quando a hora chegasse, minha voz seria a mais alta de todas, não por volume, mas por verdade. Quando decidi que não era mais hora apenas de observar, mas de agir, minhas pernas me levaram de volta ao lugar onde toda a história daquela casa havia começado. O cartório. Era cedo, o sol ainda nascia tímido por trás das nuvens e a brisa carregava aquele cheiro de maresia misturado à poeira das ruas. Caminhei devagar, como quem não queria chamar atenção, mas por dentro cada passo era firme, como se eu marchasse em direção a um campo de batalha invisível. Eu sabia que aquele espaço frio, cheio de papéis carimbados e vozes burocráticas, guardava o fio que poderia desfazer a trama que minha filha e os sogros haviam tecido contra mim. Sentei-me diante da mesa de madeira gasta e pedi os registros da casa. O atendente, um rapaz jovem que provavelmente não fazia ideia da importância daquele pedido, trouxe uma pilha de documentos. Quando a primeira folha pousou diante de mim, senti como se estivesse reencontrando um pedaço esquecido da minha própria vida. A escritura, ainda com minha assinatura tremida do dia em que comprei o imóvel, estava ali. O selo antigo, as datas, cada linha confirmava o que eu já sabia, mas precisava ver com meus próprios olhos. A casa era minha. Sempre fora minha. Não havia transferência, não havia cessão de direitos, nada que desse respaldo ao sorriso cruel de minha filha quando disse que agora era deles. Senti um calor estranho no peito, uma mistura de alívio e indignação. Enquanto eles tramavam, esqueciam-se de um detalhe fundamental. Não se rouba aquilo que nunca esteve disponível para ser dado. Aquele papel, frio e silencioso, era a prova de que, por mais que me tratassem como invisível, eu ainda era a única dona daquela história. Passei horas ali, revisando cada detalhe. Pedi certidões atualizadas, conferi registros de possíveis pendências, analisei se havia algum movimento suspeito feito sem meu conhecimento. Nada. O imóvel estava intocado, solidamente preso ao meu nome. E foi nesse momento que uma ideia começou a germinar. Se eles acreditavam já ser donos, se falavam em reformas, em festas, em aluguéis, seria ainda mais devastador quando descobrissem, de forma oficial, que não tinham direito sequer a tocar a fechadura. Decidi que não bastava manter a casa sob meu nome. Eu precisava reforçar ainda mais suas paredes legais, erguer barreiras invisíveis que nem mesmo a arrogância deles poderia atravessar. Foi quando pedi para marcar uma reunião com o tabelião. Ele me recebeu em sua sala ampla, cheia de estantes abarrotadas de livros e pastas antigas. Expliquei minha situação em poucas palavras, escolhendo com cuidado o que revelar. Não mencionei a traição de minha filha, nem as risadas dos sogros. Apenas disse que havia pessoas interessadas na propriedade e que eu queria assegurar que nada pudesse ser feito sem meu consentimento expresso. Ele me olhou com a calma de quem já havia visto muitas histórias semelhantes e apenas respondeu: "Podemos registrar cláusulas adicionais, senhora. Podemos proteger a escritura com mais firmeza." Aquela frase soou como música aos meus ouvidos. Saí do cartório com uma pasta sob o braço e a sensação de que carregava uma arma invisível.
Enquanto caminhava de volta, imaginei o dia da mudança que eles tanto aguardavam. Vi mentalmente as caixas sendo descarregadas, os móveis sendo arrastados, os sorrisos de satisfação. E vi, com ainda mais nitidez, o momento em que perceberiam que tudo aquilo era apenas ilusão. Porque quando tentassem fazer qualquer alteração, qualquer contrato, qualquer movimento oficial, seriam barrados pelo peso dos documentos que agora eu fortalecia. Era como se estivesse tecendo uma rede de proteção em silêncio, uma rede que se fecharia sobre eles no instante certo. Nos dias seguintes, voltei ao cartório mais vezes. Fiz registros adicionais, protocolei documentos, garanti que nenhuma procuração pudesse ser usada contra mim, que nenhuma assinatura falsa pudesse ser aproveitada. Cada visita era discreta, envolta na capa do cotidiano. Minha filha acreditava que eu ia ao mercado ou a consultas de rotina, mas eu estava, na verdade, armando a defesa daquilo que representava toda a minha vida. Cada carimbo que ecoava naquelas salas era para mim como o som de um martelo de juiz batendo em meu favor. E nesse processo silencioso, comecei também a sentir algo curioso. Pela primeira vez em muito tempo, não era apenas a dor que me movia, mas também um certo prazer em saber que estava construindo uma verdade que explodiria diante deles como uma revelação inevitável. Eu me via como uma atriz em uma peça que só eu conhecia o roteiro. Eles acreditavam estar nos atos finais, festejando sua vitória, mas mal sabiam que a cena decisiva ainda estava por vir e seria escrita por minhas mãos. Lembro-me de um dia em que, ao sair do cartório, o sol estava forte, refletindo no vidro das janelas e quase me cegando. Parei por um instante, respirei fundo e senti uma serenidade estranha. Pensei em todas as vezes em que duvidei da minha própria força, em todos os anos em que carreguei sozinha fardos que pareciam insuportáveis. E ali estava eu, ainda de pé, ainda dona do que construí, ainda capaz de virar o jogo com uma simples assinatura. Não por vingança apenas, mas por justiça. Porque ninguém tem o direito de apagar a história de quem lutou para escrever cada linha dela. Voltei para casa naquele dia com o coração mais leve. Continuei a agir como antes, em silêncio, deixando que minha filha e os sogros alimentassem suas ilusões. Mas dentro de mim já não havia mais dúvida. Eu tinha em mãos as provas, os registros, a verdade. E quando a data da mudança chegasse, quando eles atravessassem o portão acreditando que eram donos do que jamais lhes pertenceu, estariam prestes a descobrir que o maior poder é aquele que se exerce em silêncio, protegido por papéis que não mentem, guardado pela paciência de quem sabe esperar. O dia que eles tanto esperaram finalmente chegou, e eu confesso que também o aguardei, mas não com a mesma ansiedade triunfante deles, e sim com a calma silenciosa de quem sabe exatamente o que está por vir. A manhã nasceu abafada, o céu encoberto por nuvens densas que pareciam carregar uma tempestade escondida. E talvez fosse apenas uma coincidência, mas para mim soava como presságio. Acordei cedo, preparei meu café como fazia todos os dias, sentei-me à mesa da cozinha e observei a fumaça subir da xícara enquanto o silêncio da casa parecia mais profundo do que nunca. Sabia que em poucas horas aquele espaço seria invadido por vozes, passos e risadas de quem acreditava já ser dono do que jamais lhe pertenceu. E eu, serena, apenas esperava, com a certeza de que cada minuto que passava me aproximava do momento em que veria a ilusão deles ruir. Por volta do meio-dia, ouvi o ronco dos motores se aproximando. Caminhões pequenos de mudança estacionaram diante da casa, seguidos por carros cheios de parentes, como se aquilo fosse um evento festivo, quase uma celebração pública. Do portão, vi minha filha sair do carro com um vestido leve e um sorriso largo, o mesmo sorriso que me ferira dias antes, quando me disse que agora era deles. Ao lado dela, o marido carregava uma prancheta, gesticulando como se estivesse coordenando uma obra. E logo atrás, os sogros desciam de outro carro, rindo, falando alto, distribuindo ordens para os ajudantes. Era uma cena que poderia ter me destruído se eu não soubesse o que estava prestes a acontecer.
Mas ali, diante daquela encenação de vitória, tudo que senti foi uma calma quase doce. Eles abriram o portão com a desenvoltura de quem acredita ter direito, como se fossem donos legítimos. Ninguém sequer me olhou nos olhos naquele primeiro momento, porque estavam tão ocupados em dar ordens e apontar direções que se esqueceram de que eu ainda estava ali, em pé, observando. Móveis começaram a ser descarregados, caixas empilhadas no jardim, vozes misturadas em um burburinho constante. Eu permaneci à soleira da porta, imóvel, como uma guardiã silenciosa que aguarda a hora de revelar sua presença. Minha filha passou por mim apressada, carregando uma caixa pequena, e murmurou "vai dar tudo certo", como se fosse apenas um detalhe. E nesse instante senti que o teatro havia alcançado seu auge e que a cortina estava prestes a cair. Quando finalmente abriram a porta da casa de praia e entraram, o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que todos os barulhos anteriores. As risadas cessaram, os passos diminuíram e, de repente, só se ouvia o ranger das caixas sendo largadas no chão vazio. Porque o que encontraram ali dentro não era a casa cheia de móveis, lembranças e histórias que esperavam ocupar. Encontraram apenas paredes nuas, chão limpo, janelas abertas, deixando entrar o vento salgado. Cada canto estava vazio, como se a casa fosse apenas uma casca abandonada, sem nada que pudesse ser usado, vendido ou exibido. E aquele vazio os atingiu como uma bofetada. Vi o sogro parar no meio da sala, com a boca entreaberta, os olhos percorrendo o espaço incrédulo. A sogra, que já havia começado a falar sobre onde colocaria os quadros, ficou em silêncio, abraçando a bolsa contra o peito, como se buscasse apoio. Meu genro olhava em volta, sem compreender, murmurando coisas desconexas, enquanto minha filha me lançava um olhar de pura confusão. Eu entrei calmamente atrás deles, caminhei até o centro da sala e apenas disse: "Vocês parecem surpresos." O silêncio que se seguiu foi quase delicioso. Eles não sabiam o que responder, porque a cena diante de seus olhos falava por si mesma. A sogra foi a primeira a recuperar a voz, ainda que trêmula. "Mas onde estão os móveis? As coisas? A casa estava mobiliada." E eu, sem alterar o tom, apenas sorri levemente e respondi: "Vocês disseram que agora era de vocês. Achei que seria melhor entregar assim, em branco, para que pudessem fazer tudo ao gosto de vocês." Meu sarcasmo passou despercebido no início, mas logo vi as expressões mudarem, misto de choque e raiva. Minha filha, então, tentou manter a autoridade, dizendo que não era problema, que poderiam comprar novos móveis, que a casa em si era o que importava. Foi nesse momento que tirei a pasta debaixo do braço e coloquei-a sobre a bancada da cozinha, abrindo-a diante de todos. Ali estavam os documentos, as certidões atualizadas, a escritura reforçada com cláusulas que blindavam a propriedade. Passei os olhos por cada um deles e deixei que o som seco do papel, sendo virado, ecoasse pelo cômodo. "Há um detalhe que vocês parecem ter esquecido", comecei, olhando diretamente para minha filha. "Esta casa nunca deixou de ser minha. Nunca houve transferência, nunca houve cessão, nunca houve nada além da ilusão de vocês." O silêncio voltou a cair, pesado, denso, até que meu genro murmurou um protesto, falando de conversas, de promessas, de direitos inventados. Mas antes que pudesse terminar, apontei para a escritura. "Está aqui, no papel. Podem tentar argumentar o quanto quiserem, mas a lei é clara. Esta casa é minha, e continuará sendo." Foi nesse momento que as máscaras começaram a cair. A sogra, que antes sorria de orelha a orelha, agora estava pálida, quase sem voz. O sogro, vermelho de raiva, resmungava sobre processos, como se pudesse intimidar-me com ameaças vazias. Minha filha, no entanto, permanecia calada, os olhos fixos nos papéis, como se finalmente percebesse a gravidade do que havia feito. E eu, calma, apenas recolhi os documentos, fechei a pasta e disse: "Vocês trouxeram a mudança para a casa errada. Talvez seja melhor voltarem e repensarem suas escolhas." A confusão que se seguiu foi caótica, mas dentro de mim reinava uma serenidade quase cruel. Eles se movimentavam de um lado para o outro, discutiam entre si,
buscavam uma saída que não existia. Eu permaneci parada, observando, como alguém que assiste a uma peça cujo final já conhecia desde o início. E naquele instante, compreendi que o verdadeiro poder não estava em gritar, nem em lutar fisicamente por algo, mas em esperar com paciência o momento certo de mostrar que nunca deixei de ter o controle. O dia da mudança, que eles imaginaram ser o começo de uma nova vida, tornou-se o marco do fim de sua ilusão. E para mim, foi o início de uma nova fase, em que finalmente percebi que o silêncio que guardei por tanto tempo havia se transformado na arma mais poderosa que eu poderia carregar. O silêncio que tomou conta da casa depois que eles atravessaram a porta e se depararam com o vazio era tão pesado que parecia vibrar nas paredes. Era como se cada tijolo, cada janela e cada fresta se tornassem cúmplices da revelação que eu havia preparado com tanto cuidado. Eles esperavam encontrar móveis, fotografias, lembranças espalhadas em cada canto, prontos para serem herdados como um espólio antecipado, mas em vez disso encontraram apenas o eco de suas próprias vozes refletindo contra as paredes nuas. A cada passo que davam, o ranger do piso soava mais alto, como se zombasse deles, lembrando-os de que não havia nada para se apropriar ali. O sogro foi o primeiro a reagir. Andou pela sala com passos apressados, abrindo portas, verificando cômodos, tentando encontrar algo que justificasse a cena absurda que tinha diante de si. Viu entrar e sair dos quartos com uma expressão que misturava incredulidade e fúria, até que parou diante de mim e, com os olhos arregalados, perguntou onde estavam os móveis. Eu apenas sorri e disse em tom sereno: foram levados para onde realmente pertencem. Ele não compreendeu de imediato, ou talvez não quisesse compreender. O fato é que seus olhos começaram a brilhar de raiva contida, e percebi que a máscara de homem seguro de si começava a se despedaçar. A sogra, por sua vez, não conseguiu sustentar a pose. Apoiada na bolsa contra o peito, caminhou lentamente pela casa, tocando as paredes como se buscasse algum sinal de que ainda poderia reivindicar aquele espaço. Seus lábios murmuravam frases desconexas, algo sobre ter sido prometido, sobre já ter feito planos, sobre as festas que daria na varanda. Era quase patético assistir ao desespero dela, agarrando-se a uma ilusão que se desfazia diante dos seus olhos. Eu a observei em silêncio, e naquele momento percebi que não precisava dizer muito. O vazio já falava por mim. A casa nua era a resposta que eles mereciam. Minha filha, entretanto, era a que mais me doía observar. Não porque eu sentisse pena, mas porque em seu olhar vi a primeira fissura real de dúvida. Até então, ela caminhava com a confiança de quem acreditava ter vencido, acreditava ter garantido um futuro confortável para si e para os sogros. Mas diante daquele cenário vazio, sua postura vacilou. Via olhar para mim, os lábios entreabertos, como se quisesse perguntar algo, mas sem coragem. O silêncio dela era mais revelador do que qualquer palavra. Era o silêncio de quem começava a perceber que havia sido peça de um jogo maior do que conseguia entender, e que talvez tivesse sido enganada não apenas por mim, mas também pelos que a incentivaram a trair sua própria mãe. Meu genro, ao contrário, reagiu com arrogância. Talvez porque não soubesse lidar com o inesperado, talvez porque quisesse manter a autoridade diante da esposa e dos pais, começou a gritar ordens para os ajudantes da mudança. Mandou que descarregassem as caixas mesmo assim, que colocassem os móveis em qualquer lugar, como se pudesse ignorar o fato de que aquela casa estava legalmente fora de seu alcance. Mas os homens da mudança hesitavam, olhavam para mim em busca de alguma confirmação, como se pressentissem que havia algo errado em toda aquela encenação. E eu, calma, apenas cruzei os braços e esperei que a arrogância dele se esvaziasse sozinha. Foi então que abri novamente a pasta que trazia comigo. Coloquei os documentos sobre a bancada da cozinha e deixei que o som do papel ecoasse no silêncio pesado. Minha voz saiu firme, sem necessidade de elevar o tom. Esta casa não pertence a vocês. Nunca pertenceu, e qualquer tentativa de ocupá-la será considerada invasão. A cada palavra, vi os rostos deles mudarem, vi o sorriso vitorioso se desfazer,
Vi a segurança evaporar. A sogra tentou argumentar, dizendo que minha filha havia dado a casa como presente, que isso havia sido combinado, mas eu apenas a encarei e perguntei: "E onde está o documento que prova isso?" Não havia. Nunca houve. O que existia era apenas a ilusão alimentada pela ganância. Nesse momento, algo curioso aconteceu. O silêncio deles não era mais apenas surpresa, mas também medo. Medo de terem acreditado demais em uma mentira, medo de estarem prestes a perder não apenas a casa, mas também a imagem que construíram de si mesmos como vencedores. Eu os vi trocarem olhares desconfiados, cada um buscando culpados entre si, como ratos encurralados que começam a se devorar. Minha filha, cada vez mais pálida, murmurava frases tímidas, tentando justificar sua decisão, mas sua voz se perdia no ar, frágil demais diante do peso da realidade. Enquanto isso, eu sentia uma estranha serenidade crescer dentro de mim. Não era felicidade, tampouco vingança no sentido puro da palavra, mas uma calma profunda de quem vê a justiça se cumprir de maneira inevitável. Eu não precisei levantar a voz, não precisei chamar a polícia, não precisei fazer escândalos. Bastou mostrar a eles o vazio, bastou deixá-los caminhar por uma casa despida de tudo para que percebessem que a vitória que tanto celebraram era apenas uma farsa. O vazio se transformou em minha arma mais poderosa, e a surpresa deles era a prova de que meu silêncio havia sido a escolha certa desde o início. Quando finalmente se deram conta de que não havia nada a ser feito, começaram a recolher as caixas, arrastando os móveis de volta para os caminhões. Não havia mais risadas, não havia mais planos sobre festas ou reformas. Havia apenas silêncio, resmungos e o som dos passos apressados tentando escapar de um lugar que já não os acolhia. Eu os observei sair, um a um, e percebi que o choque havia deixado marcas profundas. Nunca mais olhariam para mim da mesma forma, nunca mais falariam com a mesma arrogância. Porque naquele dia, diante do vazio que preparei, eles encontraram a surpresa que jamais esqueceriam, a constatação de que nunca tiveram poder algum sobre mim. Quando a poeira da confusão começou a assentar e o burburinho da mudança forçada se transformou em um silêncio constrangido, percebi que havia chegado o momento de colocar a última peça do meu plano sobre a mesa. Não bastava que eles encontrassem o vazio, não bastava que se deparassem com paredes nuas e com a desolação da própria arrogância. Era necessário que vissem, de forma clara e inquestionável, o que sempre esteve diante deles: a verdade escrita, assinada e carimbada que nenhuma mentira poderia apagar. Eu sabia que, sem provas concretas, eles ainda poderiam sustentar ilusões, inventar histórias, distorcer narrativas. Mas diante de documentos oficiais, cada palavra deles se transformaria em pó. Fui até a bancada da cozinha, onde a pasta permanecia repousada como um segredo guardado à espera de ser revelado. Abria lentamente, deixando o som seco do fecho ecoar pela sala silenciosa. Meus dedos deslizaram pelas folhas até encontrar a escritura atualizada, reforçada com todas as garantias que eu havia conquistado nas visitas ao cartório. Coloquei-a sobre a superfície de mármore com cuidado calculado, como quem deposita uma arma carregada diante de inimigos. O ar pareceu pesar ainda mais quando o papel repousou ali, e todos os olhares se voltaram para ele, como se sentissem que naquele pedaço de papel estava contida a sentença final de toda a encenação que haviam construído. Minha voz saiu calma, mas firme, e cada palavra foi escolhida para não deixar margem para dúvidas. Aqui está a escritura da casa, atualizada e reforçada, em meu nome, como sempre esteve e sempre estará. Não há transferência, não há cessão, não há promessa assinada. Nada do que disseram, nada do que acreditaram tem valor diante disso. Fiz uma pausa, deixando que o silêncio se encarregasse de amplificar o peso da revelação. Vi o sogro aproximar-se, hesitante, como quem se recusa a acreditar no que está diante dos olhos. Pegou o documento com mãos trêmulas, percorreu as linhas apressadamente e a cada palavra que lia, seu rosto endurecia, perdendo a cor.
A sogra, atrás dele, esticava o pescoço tentando ver por cima do ombro do marido e murmurava frases confusas, como se tentasse encontrar brechas onde não havia. Meu genro, por outro lado, reagiu com a fúria de quem sabe que perdeu, mas não aceita. Bateu a mão na mesa, acusando-me de manipulação, dizendo que eu havia enganado a todos, que devia ter feito alterações às escondidas. Seus gritos ecoavam pela sala, mas soavam vazios, porque não havia nada ali que pudesse sustentar sua indignação. Quanto mais falava, mais se revelava ridículo, porque o que sustentava minhas palavras não eram emoções, eram fatos, documentos oficiais, registros impossíveis de contestar. E eu, em silêncio, apenas o observei se debater como um peixe preso em rede, até que suas palavras perderam força e se transformaram em resmungos incoerentes. Minha filha, porém, foi a que mais me marcou naquele momento. Enquanto todos reagiam com raiva ou incredulidade, ela permaneceu imóvel, com os olhos fixos no papel, como se o peso da realidade tivesse finalmente despencado sobre ela. Vi em seu olhar o reflexo de memórias antigas, talvez lembranças de quando ainda era criança e sabia que aquela casa fora erguida às custas do meu esforço. Talvez, naquele instante, tenha se dado conta de que havia se tornado cúmplice de uma traição contra a própria história. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Apenas lágrimas contidas começaram a se acumular em seus olhos, sem coragem de escorrer. Foi nesse silêncio dela que percebi que, mais do que derrotar os sogros e o marido, eu havia quebrado a certeza que sustentava sua arrogância. O sogro tentou ainda argumentar, dizendo que havia promessas verbais, que minha filha tinha direito de decidir, que a família deveria prevalecer sobre papéis. Eu apenas o interrompi, com um gesto sereno, e respondi: promessas verbais não têm peso diante da lei. E mais do que isso, esta casa não é apenas uma propriedade. É parte da minha vida, conquistada com sacrifício, e nenhum sorriso maldoso pode mudar isso. Ele recuou, não por concordar, mas porque sabia que não havia mais como combater o que estava escrito diante de si. Era como lutar contra pedras com palavras. Inútil, desgastante, condenado ao fracasso. O silêncio que se seguiu foi denso, quase sufocante. Vi os ajudantes da mudança trocando olhares constrangidos, murmurando entre si, já entendendo que haviam sido chamados para um teatro grotesco, onde não havia vitória, apenas humilhação. Lentamente, começaram a recolher as caixas, a arrastar os móveis de volta para o caminhão, sem esperar mais ordens. Era como se a própria casa, vazia e nua, os tivesse expulsado com sua presença. Minha filha permaneceu parada, sem se mover, enquanto o marido e os sogros davam ordens apressadas, tentando sair dali o mais rápido possível. E eu, em pé no centro da sala, observava tudo com a calma de quem sabia que o documento revelado não era apenas uma prova legal, mas um símbolo. Ele representava não apenas a propriedade da casa, mas a prova de que minha história não poderia ser apagada, de que nenhum ato de traição poderia reescrever o que foi conquistado com suor e lágrimas. Era mais do que um papel. Era a materialização da minha dignidade. E vê-los encolhidos diante dele, desarmados, foi a confirmação de que minha paciência, meu silêncio e minha estratégia haviam sido minhas maiores vitórias. Quando finalmente saíram, levando consigo suas ilusões desfeitas, fiquei sozinha dentro da casa. Caminhei pelos cômodos vazios, toquei as paredes frias e senti uma onda de alívio misturada com tristeza. Não era felicidade plena, porque nada poderia apagar a dor de ter sido traída pela própria filha. Mas era uma sensação de justiça silenciosa, de ter recuperado o que tentaram arrancar de mim. O documento, guardado novamente na pasta, parecia pulsar com o peso de tudo o que havia acontecido. E eu sabia que aquela revelação não seria esquecida por nenhum deles. Quando a verdade já não podia mais ser contornada e o documento estava diante deles como um espelho cruel refletindo a derrota, vi as máscaras começarem a rachar uma a uma, revelando não apenas a farsa que sustentavam, mas também a fragilidade escondida por trás de toda a arrogância.
O sogro, que até então sempre se portara como o comandante daquela conquista, com voz firme e gestos largos, foi o primeiro a desmoronar. A princípio, tentou manter a postura, falando alto, dizendo que ainda encontraria uma forma de reverter, que acionaria advogados, que ninguém sairia dali impune. Mas sua voz tremia, e a cada frase a confiança se diluía como tinta em água. Caminhava de um lado para o outro, esfregando as mãos, incapaz de encarar novamente os papéis que eu havia mostrado. Seus olhos, que antes brilhavam de soberba, agora se escondiam, fugindo dos meus, como um homem que de repente percebeu estar nu diante do mundo. A sogra, que até então alimentara planos de festas, de exibições sociais, de transformar a casa em palco de suas vaidades, foi a que mais rapidamente se deixou dominar pelo desespero. Sentou-se em uma das caixas ainda não abertas, segurando a bolsa contra o peito, e começou a murmurar frases desconexas, culpando a mim, culpando o marido, culpando até a filha, como se buscasse em qualquer lugar uma saída para a vergonha que sentia. Seus olhos marejados tentavam ainda sustentar a altivez, mas a cada segundo que passava, a máscara de mulher imponente se desmanchava, revelando apenas uma figura abatida, incapaz de aceitar que todos os seus planos haviam sido construídos sobre areia movediça. Meu genro reagiu de outra forma. Para ele, o orgulho era uma armadura que não podia ser retirada, mesmo quando já estava quebrada em pedaços. Gritava, acusava, apontava o dedo em minha direção, dizendo que eu havia armado tudo de propósito para humilhá-los. Falava de armadilhas, de manipulação, como se a sua própria ganância não tivesse sido a única responsável pelo desastre. Cada palavra que saía de sua boca soava mais vazia que a anterior. E percebi que até os ajudantes da mudança já não o levavam a sério. Vi homens robustos, acostumados a carregar peso, baixarem os olhos em constrangimento diante de seus gritos histéricos, como se presenciassem uma criança birrenta tentando sustentar uma vitória inexistente. Mas o que mais me marcou naquela cena foi observar minha filha. Ela, que havia sido o elo entre eles e a casa, que dera o sorriso cruel ao dizer "agora é deles", agora parecia uma sombra da própria arrogância. Estava parada, com o olhar perdido, sem conseguir sustentar a fúria do marido nem o desespero dos sogros. Seus olhos iam de mim para os documentos, dos documentos para a casa vazia, como se buscasse uma explicação que pudesse resgatar a narrativa em que acreditara. Mas não havia explicação possível. O silêncio dela era o retrato mais fiel do colapso que acontecia diante de mim. Vi seus ombros curvarem, vi as lágrimas finalmente escorrerem, não de arrependimento verdadeiro, mas de frustração por perceber que sua escolha a havia colocado contra a própria mãe e, ainda assim, não lhe trouxera nenhuma vitória. Aos poucos, a energia que antes preenchia a casa com planos e falas arrogantes se transformou em caos desordenado. O sogro saiu para o jardim, tentando disfarçar a derrota com telefonemas furiosos, mas percebi em sua voz o desespero de quem já sabia que não havia saída. A sogra chorava baixinho, agarrada à caixa como se fosse um bote em alto mar. O genro, exausto de tanto gritar, limitava-se a resmungar ofensas entre dentes. E minha filha, imóvel, parecia petrificada pela constatação de que não havia volta, de que a ponte que queimara entre nós já não podia ser reconstruída. Eu, por minha vez, mantive-me serena. Caminhei pela sala como quem inspeciona um terreno após a tempestade, cada passo ecoando na casa nua, lembrando a eles que aquele espaço continuava a me pertencer. Não precisei dizer nada além do que já havia sido dito. A verdade impressa nos papéis e o vazio ao redor eram testemunhas suficientes da queda deles. O colapso não precisava ser acelerado. Acontecia naturalmente diante da impossibilidade de sustentar uma farsa por mais tempo. Quando começaram a recolher as caixas, não havia mais risos, nem planos, nem ordens. Havia apenas o peso do fracasso. Cada móvel arrastado de volta para o caminhão soava como um funeral. Cada passo apressado em direção à saída era uma confissão de derrota. O que antes parecia uma mudança triunfal, agora não passava de uma retirada humilhante. E eu, parada à porta, apenas observei,
deixando que a dignidade que sempre tentei preservar falasse por mim. Não era preciso gritar vingança, porque a própria realidade já havia se encarregado de fazer isso. Quando o último caminhão deixou o portão, restou apenas o som do vento entrando pelas janelas abertas. Caminhei até a varanda e respirei fundo, sentindo o cheiro da maresia que sempre me lembrava de que aquela casa era parte de mim. Não sorri, não chorei. Apenas me permiti sentir a serenidade de quem venceu sem precisar descer ao nível dos que a traíram. O colapso deles não era apenas a perda de uma casa, era a ruína de suas próprias ilusões, e isso, mais do que qualquer vitória material, era a prova de que minha paciência e meu silêncio tinham sido minhas maiores armas. Quando a poeira da farsa finalmente se dissipou e o último caminhão desapareceu ao dobrar a esquina, carregando consigo não apenas móveis e caixas, mas também o peso da derrota deles, a casa mergulhou em um silêncio tão profundo que quase pude ouvir meu próprio coração. Fiquei ali na varanda, olhando para o portão ainda entreaberto, sentindo a maresia me tocar o rosto como um lembrete de que aquele espaço, por mais que tentassem tomar, sempre seria meu. Era como se a casa respirasse comigo, aliviada, consciente de que havia resistido ao cerco e se mantido em pé, firme, como testemunha silenciosa da minha luta. E pela primeira vez em muito tempo, percebi que não precisava mais provar nada a ninguém. O que eu tinha feito falava por si mesmo. Caminhei pelos cômodos vazios, tocando as paredes frias com a ponta dos dedos, como quem revisita memórias guardadas em cada marca, em cada mancha de tinta, em cada rachadura discreta. A casa, nua, parecia mais íntima do que nunca. Sem móveis para disfarçar, sem objetos para ocupar os olhos, ela se mostrava em sua essência, o reflexo cru da minha história. Ali estavam as vitórias e as dores, as noites em claro e os dias de esperança, os verões em família e os invernos solitários. Tudo pulsava ainda dentro daquelas paredes, e nada, absolutamente nada, poderia ser arrancado disso. Percebi que, no fim, minha maior vitória não foi apenas manter a posse legal da casa, mas reafirmar que a dignidade construída com esforço não pode ser roubada, por mais que tentem. Naquela noite, preparei algo simples. Fui até a cozinha, coloquei a chaleira no fogo e fiz um chá quente, desses que costumava preparar nos dias em que minha filha ainda era pequena e pedia colo quando tinha medo da tempestade. Levei a xícara até a varanda e me sentei diante do mar escuro, ouvindo o som das ondas quebrando contra a areia. O vento frio trouxe consigo lembranças de tantas fases da minha vida, mas em vez de tristeza, senti apenas serenidade. Não havia necessidade de festa, de vozes altas, de aplausos. Minha vitória era silenciosa, íntima, como um brinde feito apenas entre mim e o tempo. Levantei a xícara sozinha e murmurei baixinho: à vida, à paciência e ao silêncio que fala mais alto que qualquer grito. Não era uma celebração de vingança, porque vingança sugere uma chama que consome. O que eu tinha naquele momento era algo mais sólido, mais profundo. Era a certeza de que suportei sem me dobrar, de que não precisei descer ao nível deles, de que deixei que o próprio peso da verdade os esmagasse. Eles haviam caído em sua própria armadilha, vítimas da ganância que os cegou, e eu apenas assisti, serena, até que o inevitável acontecesse. Essa constatação foi meu verdadeiro brinde, a taça invisível que levantei diante do mar, ciente de que a vida, em sua sabedoria silenciosa, havia me dado a justiça que os tribunais tantas vezes negam. Nos dias que se seguiram, os rumores começaram a se espalhar. A cidade pequena onde a casa estava não perdoa escândalos, e logo os vizinhos comentavam em voz baixa sobre a tentativa frustrada de tomada da casa, sobre a cena patética da mudança abortada, sobre os gritos do genro ecoando como um homem derrotado. Não precisei dizer nada. A comunidade, por si só, tratou de expor aquilo que eles tentaram esconder. Onde antes se vangloriavam, agora eram alvo de olhares de desprezo, de cochichos que carregavam mais peso do que qualquer sentença judicial. E eu, em silêncio, apenas observava, porque sabia que não havia punição maior do que a humilhação pública de quem acreditou ser invencível. Minha filha, diferente deles,
manteve-se afastada. Não me procurou, não me ligou, não tentou se justificar. E eu também não fui atrás dela. Talvez porque ainda precisasse carregar por um tempo o fardo das escolhas que fez. Talvez porque dentro de si já soubesse que o perdão não é algo que se pede com palavras, mas se conquista com atitudes. Se um dia ela voltar, estarei aqui, mas já não mais como a mãe que tudo aceita, que sorri diante da ingratidão. Estarei como a mulher que aprendeu que o amor também precisa de limites, que a dignidade não pode ser negociada nem mesmo com sangue do próprio sangue. O tempo passou devagar naquela noite, e enquanto o céu estrelado se abria sobre o mar, senti uma paz que há muito não me visitava. Não precisei de testemunhas, não precisei de palmas, porque aprendi que as maiores vitórias são aquelas que ecoam dentro de nós. E ao terminar o chá, olhei uma última vez para o horizonte e sussurrei. Eles pensaram que levariam tudo. No fim, perderam até o pouco que tinham. Essa foi minha verdadeira redenção. Compreender que a justiça não precisa ser barulhenta para ser definitiva. Levantei-me, fechei a porta da varanda e apaguei as luzes. A casa, mesmo vazia, parecia me acolher em seus braços invisíveis, lembrando-me de que nunca estive sozinha. Deitei-me naquela noite com o coração leve, com a mente em paz, sabendo que a vida, de uma forma ou de outra, sempre devolve o que é nosso. E adormeci com a certeza de que o brinde silencioso que fiz naquela varanda permaneceria comigo para sempre, como o símbolo maior de que não existe arma mais poderosa do que a paciência de quem conhece seu próprio valor.